A guerra da Ucrânia não está sendo um passeio como o ditador russo Vladimir Putin esperava. Provavelmente Putin achava que o presidente Volodymyr Zelensky iria renunciar ou fugir do país, mas Zelensky, um comediante ridicularizado por Putin e pelo presidente Jair Bolsonaro, está se tornando um herói, se mostrou à altura do desafio. Os Estados Unidos se ofereceram para tirá-lo da Ucrânia e ele diz: preciso de armas, não preciso de uma carona. A guerra não vai sendo como Putin esperava, mas a Rússia continua avançando e, ao que tudo indica, dada a sua superioridade militar, vai ganhar militarmente. A Rússia tomou a primeira cidade importante da Ucrânia, Kherson, no sul, que fica perto da região da Crimeia, ocupada ilegalmente pela Rússia e anexada ilegalmente pela Rússia em 2014, e que fica a caminho do porto de Odessa, que é o principal porto da Ucrânia. A ideia, no caso, seria criar um corredor terrestre saindo dos territórios de Donetsk e Lugansk, as republiquetas que Putin reconheceu como países independentes, e criar um corredor terrestre até a Ucrânia, e até a Crimeia, e de lá até o porto de Odessa. Isso é a frente sul da guerra. De lá, as forças russas avançariam rumo à capital, a Kiev. Na outra frente de batalha, no leste, a segunda maior cidade, Kharkovia, foi alvo de um intenso bombardeio nos últimos dias, o que indica que provavelmente a Rússia pretende fazer uma operação terrestre, depois de bombardear, atacar por terra. Essa outra frente de Kharkovia, as forças também marchariam com rumo a Kiev, a capital. E a Rússia também mandou lá no sul, voltando atrás um pouco, paraquedistas teriam descido na cidade de Mariupol, um porto, quer dizer, que faria parte daquele corredor no sul, ligando as regiões, as províncias rebeladas, agora republiquetas, que a Rússia reconhece como independentes, com a Crimeia e, enfim, uma faixa que estenderia até o porto de Odessa, passando por Mariupol e Kherson. Aquela grande coluna, aquele grande comboio que a gente viu na televisão, de caminhões blindados, tanques, lançadores de foguetes de 60 quilômetros de extensão, continua avançando em direção a Kiev, a capital, e, ao que tudo indica, deve cercar a capital da Ucrânia. Então, embora nos primeiros dias dê a impressão que a resistência ucraniana está conseguindo pelo menos conter a ofensiva da Rússia, nada indica que a médio prazo a Rússia não vai ganhar esta guerra. Eu lembro, por exemplo, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, a invasão foi em 20 de março, Saddam Hussein caiu em 9 de abril, e houve muito pouca resistência do Iraque. Os iraquianos, pessoal ligado ao Saddam, foi para a clandestinidade, levou as armas, e aí começou uma guerra de guerrilhas, que é uma coisa que também pode acontecer na Ucrânia. Então, tudo indica que a Rússia vai vencer militarmente, mas já perdeu politicamente. Houve um fortalecimento da OTAN, até mesmo países neutros como a Suécia e a Finlândia já falam em entrar para a OTAN. A Suíça, que era o país neutro por excelência, aderiu às sanções econômicas adotadas pela União Europeia. O nacionalismo ucraniano se fortaleceu. É muito difícil imaginar que os ucranianos aceitem um governo imposto pela Rússia. E ainda há o risco da reação interna dentro da Rússia. Putin não usa, pelo menos até agora não usou na Ucrânia, as estratégias de terra arrasada que a Rússia usou nas guerras da Chechênia e da Síria, com um intenso bombardeio. Na Batalha de Grozny, para tomar a capital da Chechênia, morreram 20 mil pessoas. E na guerra morreram, ao todo, na Segunda Guerra da Chechênia, que foi comandada por Putin, algo como 200 mil pessoas. Então,
Só que a Ucrânia não é um país muçulmano, não é um país de árabes, é um país eslavo, irmão da Rússia. Então, um massacre de ucranianos certamente vai provocar uma reação negativa dentro da Rússia, na opinião pública da Rússia. E as forças de Putin já foram acusadas de usar, por exemplo, bombas de fragmentação, uma bomba que explode no ar e solta várias bombas menores que vão nas mais diferentes direções e acabam explodindo. Uma bomba que é condenada, tem um tratado que proíbe essa bomba, agora nem Rússia, nem Estados Unidos, nem o Brasil assinaram este tratado para proibir as bombas de fragmentação. Também tem a bomba termobárica, uma bomba de vácuo que explode os órgãos internos, também se viu equipamento para usar estas bombas. Enfim, o risco para o Putin sempre é que haja uma reação muito negativa dentro da Rússia, porque no exterior ele já está praticamente isolado. A Assembleia Geral das Nações Unidas condenou ontem a invasão da Ucrânia por 141 votos a favor e só 5 contra. Só votaram com a Rússia, a Bielorrússia, a Coreia do Norte, a Eritreia e a Síria. Nesta quinta-feira serão retomadas as negociações por um cessar-fogo na Bielorrússia, mas é muito difícil neste momento acreditar num acordo, porque a Rússia, Putin, exige a desmilitarização da Ucrânia. O governo não está disposto a aceitar isso e o objetivo de Putin é mudar o regime ucraniano, então naturalmente, né, tirar esse governo que está lá e naturalmente os ucranianos não podem ser a favor. O ex-presidente Viktor Yanukovych, que caiu na Revolução da Praça Maidan em 22 de fevereiro de 2014, que é a origem de toda esta guerra de Putin contra a Ucrânia, o Viktor Yanukovych já estaria na Bielorrússia pronto para assumir um governo, enfim, fantoche de Moscou. Uma coisa que pode apontar para uma solução é que a China entrou na jogada e quer negociar, não condenou a Rússia, né? O Putin e o ditador chinês Xi Jinping se encontraram antes dos Jogos Olímpicos de Inverno em Beijing e criaram uma aliança sem limites, né? Como está escrito lá no papel que os dois assinaram. Então a China não condenou a Rússia, mas está de se propor a ser uma mediadora nas negociações. Certamente a China está preocupada com o impacto das sanções internacionais adotadas pelos Estados Unidos e aliados, 33 países. São sanções muito fortes, uma verdadeira guerra econômica contra a Rússia, que terá, sem dúvida alguma, um impacto muito forte sobre a economia mundial. Nunca foram adotadas sanções tão fortes contra uma economia do tamanho da Rússia. Então, a China está preocupada e também os bilionários russos, porque, enfim, tem negócios pelo mundo, tem mansões em Londres, lavam seu dinheiro no centro financeiro de Londres e em outras praças financeiras ao redor do mundo. Então, pelo menos 2 oligarcas já pediram o fim da guerra e o bilionário Roman Abramovich anunciou que vai vender o Chelsea de Londres, o atual campeão mundial de clubes de futebol, e investir o lucro numa fundação para ajudar as vítimas da guerra. Como mediador, a China precisa encontrar uma saída que não humilhe Putin. Sob pressão, o ditador russo costuma dobrar a aposta, e os únicos instrumentos que tem para contra-atacar, para reagir à guerra econômica do Ocidente são a guerra cibernética e as armas nucleares. Putin botou o setor de armas nucleares das Forças Armadas da Rússia em alerta. É sempre uma ameaça, né? Ninguém acredita que ele pense em usar armas nucleares no primeiro momento, mas a verdadeira solução para esta guerra é a retomada das negociações de desarmamento e controle de armas. Todos os acordos do fim da Guerra Fria caducaram, quase todos. Por exemplo, o Tratado sobre Forças Convencionais na Europa foi abandonado pela Rússia em 2007. Se esse tratado estivesse em vigor, a Rússia não
poderia mobilizar 200 mil soldados. O tratado sobre mísseis antibalísticos foi abandonado em 2002 pelos Estados Unidos. Era o tratado que proibia Estados Unidos e União Soviética de fazerem mísseis antimísseis, ou seja, armas de defesa, o que garantia que numa guerra nuclear garantia destruição mutuamente assegurada, como se dizia na época. George W. Bush abandonou este tratado em 2002, alegando que havia um risco com mísseis nucleares do Irã. A Rússia nunca acreditou nisso e achou, né, que os mísseis antimísseis estão voltados para impedir, né, para dar alguma vantagem para os Estados Unidos e aliados numa possível guerra nuclear. E, por fim, o Tratado sobre Forças Nucleares Intermediárias, assinadas pelos presidente Ronald Reagan e líder soviético Mikhail Gorbachev em 1987. Este tratado eliminava toda uma classe de armas nucleares, os mísseis de curto e médio alcances, com alcance de 500 a 5.500 quilômetros. Os Estados Unidos, no governo Donald Trump, em 2019, alegaram que a Rússia havia construído um míssil com mais de 500 quilômetros de alcance, violando o tratado, e resolveram abandonar também, em parte, porque a China não participa. E aí está o grande desafio. O Tratado sobre Armas Estratégicas, Redução de Armas Estratégicas, START 3, foi prorrogado até 5 de fevereiro de 2026. É o tratado que fala sobre as forças estratégicas, aquelas que podem atingir diretamente, com que os Estados Unidos podem atingir diretamente a Rússia e vice-versa. Então, até 2026, temos um prazo para renegociar os acordos de controle de armas e desarmamento. O grande problema é que a China não faz parte. A China tem arsenal nuclear muito menor que o dos Estados Unidos e da Rússia, não vai aceitar uma condição inferior, e também os outros dois países não vão dar uma paridade que permitiria que a China aumentasse os seus arsenais nucleares, enquanto os outros ficam como está. O risco de uma guerra nuclear é o maior desde o fim da Guerra Fria, nos anos 1980. O fim da história não deu certo, aquela ideia de que todos os países iam virar democracias liberais e economias de mercado. Uma guerra nuclear é inimaginável, mas não é impossível. É isso aí por enquanto. Eu vou voltar ao assunto, devo fazer um histórico sobre as origens desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Muito obrigado.